Oi, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Pequeno. Gente, estou muito animado por esse vídeo, que é um guia sobre a classe Liberador. Liberador, acho que é isso. Do Throne of Liberty, que é a classe de arco e cajado. É uma classe focada em DPS, né? E eu vou estar fazendo esse guia para as pessoas que precisam de saber como que chegar ali próximo de um nível de poder maior, como usar as habilidades da skill, enfim. Então, estou super animado para fazer esse guia. É a classe que eu jogo. Eu acredito que eu tô na introdução pro endgame. É, Não estou no endgame porque meu poder é inferior a 6.000 pontos. E pelo que eu percebi, assim, pra acessar todos os recursos do jogo, você precisa ter entre 6.000 e 6.100, por aí, enfim. É... Então eu quero fazer esse vídeo de guia. Vou fazer de uma forma diferente, que eu não tenho placa de captura. Então, jogo pelo PS5. O jogo não tem cross-save, não consegui passar pro PC, enfim. Então, meu intuito aqui é fazer esse guia para explicar para vocês como que funciona tudo certinho. E levantar um parênteses também, que eu não comecei no servidor tá com boost, assim, para poder avançar mais rápido no jogo e tal. Porque quando eu comecei a jogar o jogo, foi um pouco antes de sair esse servidor. Como eu já estava avançado, eu não queria fazer tudo de novo, enfim. Eu acabei continuando nesse servidor que eu tava. E nesse servidor que eu estava, tem muita gente que já tá muito avançado. Que eu estava não, que eu estou. Que tá muito mais avançado. E começou a jogar desde o começo do jogo, desde algumas alterações, enfim. E conseguiu alguns conteúdos de uma forma mais fácil, que hoje em dia já é um pouco mais diferente o jeito que funciona. Por exemplo, pra gente acessar a Ilha de Nébula, que é onde a gente ganha alguns drops de itens fortes e tudo mais, você precisa de pelo menos mínimo de combate nível 6.000. Ou seja, nível 6.000, não, poder de combate 6.000. Ou seja, antes não tinha essa regra, agora tem. Então, pessoas que entram por agora acabam que ficam um pouco mais bloqueadas na questão do conteúdo ali. O que antes pessoas que jogavam antes não têm, então essas pessoas estão mais avançadas e eu vejo o pessoal criando conteúdo, essas coisas assim, explicando como chegar e tudo mais, mas hoje tá um pouco diferente. E essas pessoas que estão mais avançadas chegaram de uma forma totalmente diferente do que está de hoje. Então eu queria trazer esse guia tanto para exibir como que funciona essa classe, né? Como também mostrar o que você tem que correr atrás, como que você vai aumentando, enfim. Falei demais, vamos para as explicações. Deixa eu colocar aqui. Isso. Funcionou. Gente, então eu vou apresentar dessa forma. É, eu tirei alguns prints, fiz alguns videozinhos, eu vou falando por cima. Mas espero que vocês gostem, eu tô fazendo com muito carinho. Eu amo ficar falando sobre jogos, sobre Throne of Liberty, sobre qualquer jogo que eu esteja hypado. É, Comentar sobre isso é muito bom. Eu amo esse mundo de fantasia. Me deixa muito feliz fazer esse conteúdo, compartilhar esse conteúdo para quem se interessar. Enfim, antes de eu começar, se você puder deixar seu curtir, comentar, compartilhar, se inscrever, agradeceria muito. É tudo feito com muito carinho e muito coração, de muito do meu coração também para todo mundo que tá assistindo. Enfim, vamos para lá. Gente, primeira coisa, gear, né? Gear é o quê? Os equipamentos. A gente fala gear porque o MMORPG ele foi iniciado muito tempo atrás, a gente não tinha tradução, não tinha a importância das outras línguas hoje em dia, enfim. Então, é mais comumente conhecido como gear, mas é os equipamentos do seu personagem. É, a questão dos equipamentos, existem um limiar de níveis de equipamento. Existe o comum, o incomum, o épico 2,
o épico 3 e o heróico. Até o momento vai até o heróico. O que acontece? Conforme você vai avançando no jogo, ele vai te dar até o épico 2. Então, eu recomendo que você esteja todos os seus equipamentos aqui, todos os acessórios, as armaduras, as armas de épico 2. Como que eu consigo esse épico 2? Você consegue através da missão principal. A missão principal, conforme você vai avançando, tá vendo? Conclua o capítulo 2, capítulo 1, capítulo 3, 4, 5, 6. Ele vai te dando os seus sets. E até o começo do épico, antes do começo do épico, ele te dá todos os sets de armas para você testar as armas e tentar descobrir qual que você gosta mais, enfim. Depois você já tem que escolher só 2 de arma e um set de armadura. Então, o que é importante aqui? Você passar por todo esse avanço da missão principal e você vai concluir basicamente quase o passo 1 inteiro e você vai estar com todas as suas armaduras e suas armas épico 2. Não gaste qualquer coisa, tipo assim, melhorar a arma, abrir espaço de runa, não gaste qualquer coisa antes de você ter o épico 2, tá? No passo 2, eu coloquei ele aqui porque aqui você ganha o brinco, que ele é o único que fica separado. Então, conclua até você pegar o brinco também, tá? Que aí você vai pegar esse brinco épico 2 também. Feito isso, você vai estar com o seu gear totalmente completo de épico 2. Aí o que você vai ter que começar a correr atrás? Começar a correr atrás de gear que tenha bonificação por você usar mais de uma peça daquele gear. Então, por exemplo, aqui eu tirei um print em cima do gear que tem efeito de conjunto. Aqui eu estou usando uma peça, mas se eu colocar 2, eu vou ter um efeito. E se eu colocar 4, eu vou ter outro efeito. Então, você tem que começar a correr atrás de gears desse jeito. Como que eu sei qual que é o gear melhor para mim? Realmente lendo. Lá no jogo tem um NPC, quando você pega level 55, que é o level máximo, que ela fabrica os itens, e lá você consegue ver os itens ali que existem para fabricar, e você consegue ver se ele tem um set ou não, enfim. Então você vai olhar ali o que o seu set, que esses sets vai combinar mais com o personagem que você está usando. Quando que eu vou passar para épico 3? Vocês estão vendo aqui que meu item é épico 3. Vocês vão passar para épico 3 quando vocês droparem um item que ele tem qualquer, tem pelo menos uma, duas ou três, não sei, características que sejam parecidas com a da sua classe. Por exemplo, força para minha classe não é uma característica muito usada, tanto que vocês estão vendo aqui que minha força está bem baixa. Mas percepção esquiva velocidade de movimento, a maioria das botas tem velocidade de movimento. Então, assim, é uma bota que eu poderia estar trocando no lugar que estava do épico 2. Por que você faz essa troca, mesmo que o item não seja perfeito para sua classe? Porque os atributos base do épico 3 são maiores que o do épico 2. E conforme você for upando o seu épico 3, os seus pontos de atributos vão aumentando, tá? Então isso você vai fazendo seus pontos de atributos e aumentando para chegar próximo do nível 6. Por isso que do nível dos pontos de atributos 6.000. Por isso que você efetua essa troca quando você vê que, olha, esse épico 3 que eu dropei não é perfeito para minha classe, mas compensa eu ir trocar porque ele tem alguns efeitos que é bacana com ela. Então você vai fazendo esse troca, você vai upando. Não vai dar pra você dopar todos os itens no máximo, tá vendo? Porque o recurso de épico 3 é um pouco mais difícil. Mas você consegue pegar aquele épico 2 e transferir o poder dele pro épico 3. E aí quando você dropar um épico 3 perfeito pra sua classe, você transfere do épico 3 que você estava usando antes para esse épico. Enfim, aí você consegue transmitir esse poder e progredindo aí no jogo. Esses efeitos de conjunto, uma coisa importante é que eles não impactam no ponto de atributo do seu personagem. Eles só vão deixar o seu personagem mais forte em termos de batalha, né? Mas ele não vai impactar nisso. O que vai impactar mesmo é o gear e o level do gear. E o level do personagem, obviamente.
vai existir outras coisas que vão impactar também, que eu vou chegar lá. O efeito da arma, existem as armas que têm efeito também. Essa aqui, por exemplo, ela troca como que a flecha mobilizadora funciona. Isso também não impacta aqui no ponto de atributo, tá? Só vai te deixar um pouco mais forte, um pouco mais diferenciado na gameplay. Uma outra coisa que impacta é upar a maestria de arma. Só por você upar ela, você já aumenta o seu ponto de atributo, tá? Você aplicar os pontos aqui, isso não vai mudar, vai deixar mais forte o seu personagem na batalha. Porque aí você vai fazer uma combinação, aumentar dano, aumentar a chance de ataque, enfim, aumentar mana. Você vai fazer alguma coisa desse tipo que vai deixar ele mais forte, mas isso não contribui diretamente para os pontos de atributo do seu personagem, tá? Eu deixei aqui o print de como que tá a minha, do meu cajado. Eu fui tentando deixar ele mais forte em quesitos de habilidade. Habilitei essa parte aqui que é muito boa, que quanto mais mana eu tenho, mais dano eu dou. Então eu foquei também em questões que aumentam a quantidade de mana. A do arco tá aqui também. Velocidade de recarga, chance de acerto crítico, ataque pesado à distância. Que também vai me deixar mais forte para as batalhas. Lembrando que a maestria, essa maestria geral, é o que vai deixar seu personagem mais forte, tá? Fora isso, a gente tem os pontos de atributo. Ah, eu tava falando errado. Isso aqui é ponto de poder e esse é ponto de atributo, desculpa. Os pontos de atributo, eles também não impactam direto no ponto de poder. O que vai impactar vai ser o seu level. Conforme você vai upando o level, vai upando o seu poder. Os pontos de atributo, ele vai te trazer esses efeitos aqui, por exemplo, a sabedoria aumenta a mana máxima de geração de mana, além de habilidade de recarga e o dano máximo. Então isso vai te deixar também mais forte, mais preparado para as batalhas, tanto PvE quanto PvP. Na classe Libertador, você vai focar em destreza principalmente, depois sabedoria e depois percepção. A sabedoria, aí o que é interessante aqui você consegue redistribuir seus pontos à vontade, sem penalidade nenhuma. Então o que eu aconselho? Sempre pegue essas marcações, porque essas marcações vão te dar alguns efeitos. Deixa eu ver se tem tem o de destreza aqui. Então, foca no destreza, você vai pegar todos esses bônus e depois você consegue ir redistribuindo. Aqui eu não redistribuí, por exemplo, esses 3 pontos, porque não vai chegar ali na próxima marcação dos outros. Mas sempre foca em pegar essas marcações, que vai te dar um bônus maior, e focar principalmente em destreza. Pegou todas as marcações da destreza, foca em sabedoria, foca em percepção, para aumentar fazer esses efeitos de conquista. Aqui eu fui até alcance em percepção, que eu achei bem interessante. Esses chances de acerto eu tenho bastante aqui na destreza, então eu não quis focar mais do que isso. Na sabedoria, eu fui até mana máxima e eu quero avançar mais, pelo menos até os 70, fazendo as redistribuições, upando os meus itens e tudo mais, para conseguir mais dano acumulado ali nas minhas habilidades, minhas skills, enfim. Mas isso não vai impactar aqui na minha força de poder, certo? Então é só um parênteses. Uma outra coisa que impacta no ponto de força são os súnicos, né? São as sunas que você consegue equipar em todas as armas e em todos os acessórios. Nas armaduras não são inseridas elas. Como que funciona isso? Vai ter 3 slots, você desbloqueia o slot, vai custar Solarius, que é o gold do jogo. Você desbloqueia e você coloca a runa que você desbloqueou. Existe uma lista de sinergia de runas para cada item. E aqui vai te mostrar, olha, se você colocar azul, amarelo, vermelho, você vai ter isso e isso. Se você colocar vermelho, amarelo e azul, conforme eu fiz, você vai ter destreza e velocidade de ataque.
Como esses pontos eles são pra te deixar mais forte pra batalha, é bacana de você ter, mas o que vai te bonificar no seu ponto de força é exatamente isso daqui, são as runas, tá? Então, quanto mais você desbloquear as runas nos seus itens, encaixar, conforme o item vai ficando mais forte, vai ficando mais caro para você desbloquear o espaço da runa. Enfim, você vai colocando elas ali, encaixando, e conforme o level dessas runas, vai aumentar no seu poder de força. Como que você upa essas runas? É fazendo conteúdo do jogo, tipo eventos, essas coisas, você ganha uns baúzinhos. Que esses baúzinhos eles têm essas runas, e na hora que você ganha ele já é aberto automático e já vai juntar com as outras runas que você tem e vai aumentando a barrinha de experiência dessa runa e deixando mais forte. Então isso também é um dos pontos principais que vai fazer você ter um nível de força maior. Além disso, o começar aqui. O que contribui para aumentar a força? As habilidades. Conforme você vai equipando as suas habilidades, que são essas que estão aqui nesse slot, tanto as ativas quanto as passivas, tá? E a defensiva também, elas vão te dar um nível de poder. E se tiver dopada, né, no máximo de poder que elas têm, elas vão te dar um poder maior do que se estivesse no nível inferior dela, tá? Então, sempre foque em deixar as skills que você vai usar no nível máximo que você conseguir, tá? Para você ter esse aumento de poder do seu personagem. Aí aqui, para essa classe, eu montei 3 sets. O set de área, que já eu vou explicar. O set de single, que é apenas alvo único, que aí você vai usar para boss, vai usar para PVP, mas o meu aqui é para PVE, tá? Mas para PVP você vai usar uma build em single. E o de área, que é para... E o de incursão, desculpa, que é para boss de guild. Vou explicar aqui como que funciona o core, como que eu fiz o arranjo dessas skills. Essa passiva, essas duas aqui, elas aumentam o dano conforme eu fico parado. Essa é do arco e essa é do cajado. Então essas aqui é primordiais em todas as builds. Essa daqui, ela aumenta o dano conforme eu estou à distância do inimigo. Também é primordial. E essa aqui aumenta o dano se o inimigo está oprimido. Ou seja, ele está sofrendo algum status de fraqueza, de lenteza, enfim. Qualquer coisa que dá uma desvantagem, uma opressão ali nele, que atrapalha o movimento dele. Essa daqui aumenta o dano da habilidade, essa aumenta o dano de queimadura. Essa lança projéteis, conforme eu bato com cajado. Inclusive nessa classe eu recomendo você bater com cajado, porque o cajado ele bate mais rápido, o arco ele até bate mais forte, mas o cajado bate mais rápido. E um ponto da maestria lá, da árvore de maestria do cajado, faz com que conforme você vai batendo ele vai soltando uns globinhos que ajudam a dar dano. Então isso é muito forte. E essa daqui aumenta a mana máxima. Que comba com também aquela questão do cajado que conforme eu tiver mais mana eu dou mais dano. Então esse é o set principal de dano. Mas vocês vão ver que vai ter alguma alteração conforme eu vou passando as builds e eu vou explicando. Como que vai funcionar? Eu vou explicar no vídeo, mas essas são as skills que você vai ter. Essa é a skill mais forte de toda a build, tanto em área em single, essa é a mais forte. Então, sempre que ela estiver disponível, você vai focar o uso nela, porque é ela que vai dar mais dano, tá? E a de área é realmente skills focadas em área. Eu vou explicar aqui como que funciona o uso, mas eu vou explicar também no vídeo. A primeira coisa que você faz é usar essa skill e depois resetar ela e usá-la novamente, tá? Depois que você faz isso, você vai encharcar o inimigo. Essa aqui, skill, no básico dela, depois eu vou mostrar a especialização, mas no básico ela congela o inimigo e você não consegue fazer mais nada.
Só que tem uma especialização que você aplica uma fraqueza e aplica essa fraqueza em inimigos próximos, que é a fraqueza de movimento, né? E que permite você bater. Você fazendo isso, os inimigos já vão estar sofrendo aquela opressão, que vai combar com essa passiva, e você vai usar a skill de choque, que vai fazer, como eles estão encharcados, vai transferir o dano entre eles. E vai usar essa daqui também, que vai fazer a mesma coisa, transferir o dano entre eles porque eles estão encharcados. Depois você vai reativar a opressão com essa skill. E com a minha arma aqui, ele cria um globo em volta do alvo que explode e vai dar dano vai enraizar tanto os personagens próximos também. Então você vai reativar a opressão para reativar essa passiva e vai usar essa daqui, ela é bem forte também ela bate em área com a especialização, e essa daqui também, que ela bate em área também bem forte. E vai finalizar com essa daqui, que também é em área. Essa não dá tanto dano, mas quando você estiver numa dungeon, isso aqui cura sua party pra caralho, então é muito bacana usar ela, tá? Essa skill, eu sempre esqueço dela, mas essa skill você tem que ativar meio que no começo. Você começou a ativar seus efeitos de status e tudo mais, você ativa ela aqui. Efeito de status não, efeito de ataque, vai começar o ataque e ativa ela junto. A de single target é a mesma coisa, só que eu troquei aquela questão de opressão e coloquei essa skill que ela aumenta a questão de cura. Por que que eu fiz isso? Porque na diária eu tinha o toque de cura que me ajudava a me curar também meus amigos se for preciso, enfim. Aqui eu troquei o toque de cura, eu especializei ele para ele aumentar meu dano. E esse aumento de dano eu perco uma das minhas curas. Então eu fico somente com essa cura aqui. Por isso que eu bonifiquei o quanto ela me cura, tá? Com essa passiva. Aqui funciona quase a mesma coisa. Vocês vão ver aqui até pelo ícone que está mudando um pouquinho essa skill. Porque a especialização também está mudando. Tá? Eu vou mostrar logo a especialização para vocês. Mas vocês vão continuar a mesma coisa, o início, inicia com essa skill, que vai aumentar a taxa de recarga, usa essa, reseta, usa de novo. Aplica essa daqui, que vai dar geada, e você aplica fogo, aplica choque, desce com choque, que é muito dano também. Ativa essa daqui. Logo que você ativar ela vai começar a disparar um tanto de bola de fogo em cima do inimigo. Você ativa essa skill, que você vai perder o seu movimento, mas vai aumentar todo o dano de skill de arco. Você vai marcar o inimigo. É tudo muito rápido, eu vou mostrar no vídeo. Mas é tudo muito rápido. Você vai marcar o inimigo para dar mais dano nele. E vai tacar todos os seus stacks dessa flecha e vai finalizar com essa. Provavelmente, quando você finalizar com essa, por conta da especialização, você já vai conseguir usar ela de novo. Então, aí você usa e vai resetando o combo aí. A de incursão é quase a mesma coisa que isso, porém, eu troquei aqui aquela skill que a gente tinha de recarga pela skill de regen de mana. Por quê? A regen de mana, ela é muito importante nessa build, porque um boss de guild ele demora um pouco mais para morrer. Dependendo da quantidade de pessoas que está ali lutando contra ele, enfim. Então, isso é muito importante para você recuperar a sua mana, por isso que ela tá aqui. Eu também continuei com a skill de opressão, tá? Porque se tiver um outro healer ali se ajudando e tal, se tiver um tanque ali tancando, talvez você não vai precisar de tanto de cura. Isso daqui pode ser mais nivelado, né? Se, por exemplo, se você estiver tentando solar uma incursão, eu acredito que você vai tirar essa skill e colocar uma cura, enfim. Aí você nivela ali conforme a necessidade. Sobre especialização. A do arco é essa, diária, a build diária. Meio que
É bem simplesinha, aqui a gente vai aumentar o dano da skill diária, aqui a gente vai aumentar o dano da recarga dessa skill para ela voltar mais rápido pra gente combar a nossa passiva. Aqui a gente vai ter o quebra de limite que ele vai resetar a skill e com essa especialização você vai potencializar essa skill aqui. E potencializa também o seu toque de cura, depende de qual você quiser usar. Potencializa também a onda supersônica, enfim, é uma especialização bem bacana. A diária de cajado. Aqui eu escolhi não colocar a questão de transferência, mesmo se não tiver com geada ou encharcado no alvo, porque a gente vai estar usando essa daqui antes que encharca. E aqui a gente está usando a questão de encharcar e de mobilizar ali próximo, e também para o alvo não ficar invulnerável. A questão aqui do Ra, enfim. Copiem aí, vejam, batam com sua build. Dúvidas vocês vão me perguntando. A de single target, aqui a gente transformou o toque de cura em postura de concentração. A do single target vocês vão ver no vídeo que eu coloquei. Pra primeira vez que você castar essa skill, ela te dá um empurrão. Ela te dá, meio que movimenta pra você, pra uma direção que você tá se movendo, sabe? Pra você se reposicionar. Porque se você estiver lutando com um boss, por exemplo, se você estiver fazendo um boss de masmorra secreta, por você ter essa questão de pouco movimentação, essa skill que já tira sua movimentação inteira, e você precisar de se posicionar rápido, essa skill vai te ajudar, tá? A questão aqui da single target, você melhora a sua flecha de gelo para ela ficar mais forte, melhora a chuva de fogo, melhora a barragem de bola de fogo, melhora a bomba de fogo. São skills muito fortes de single nessa build. A incursão é quase a mesma coisa de single target, mudando, só que agora a gente tem aqui a paz interior sendo usada. Acredito que aqui o restante é tudo a mesma coisa. Então, feito isso, tem as suas habilidades aí, tem as suas especializações como você vai colocar, tem as suas builds. A build de PVP, ela é parecida com a de single target, mas eu ainda não testei, então não posso falar muito. Mas uma coisa que eu achei interessante é que se você estiver fazendo um PVP com um aliado seu, provavelmente você vai estar, porque por você ser mais papel, você não consegue muito bem solar as pessoas, enfim. Se chegar um cara ali, um tancão lá em você, você vai morrer logo. Essa corrente de salvação, ela tem duas formas de trocar ela. Aí o efeito básico dela, ela puxa a pessoa até você. Tem um outro efeito que você gera um escudo em você. E tem um outro efeito que eu achei bem bacana, que você vai até o seu aliado no alcance. Então, por exemplo, se um cara estiver vindo tá no seu caso, tá vindo diretão em você, eles vão vir diretão em você pra te matar. Se tiver um tanque na sua frente, por exemplo, e se seu tanque não conseguir parar ele, vai usa essa skill e você vai ser realocado até o seu aliado. Então eu achei bacana isso. Talvez para PVP eu montaria alguma coisa parecida com essa build de single target usando essa skill com essa especialização. Mas eu não sei dizer em fato qual seria a melhor, tá? Eu vou voltar agora com os vídeos de como que funciona o combo. Gente, agora vamos para a parte do combo. Eu vou tentar falar enquanto tá passando, mas é muito rápido. Mas lembra daquela situação que eu falei? Uma skill... primeiro eu vou apresentar o diário, né? Bonifica a questão da recarga. Usa todos os bônus que você tiver, questão de artefato, enfim. Aí começa com uma skill mais forte, recarrega ela, skill mais forte de novo. Encharca eles com geada, todas as skills de trovão, imobiliza eles de novo, a bola de fogo, o disparo certeiro, alguma coisa assim de arco, e finaliza com a outra skill de área do arco também. E repete toda essa questão, esse combo, tá?
Queria dizer que é muito difícil falar o combo assim, é muito rápido as coisas acontecendo, mas enfim. A de single target é a mesma coisa, a incursão também vai ser a mesma coisa, com diferença da recuperação de mana. Você usa a bola de fogo, recarrega ela a bola de fogo, lembrando que a de recarga, o efeito de recarga é sempre que você usa no começo. Depois você usa a lança de gelo, bola de fogo, choque, ativa a questão de perder o movimento, mas modificar suas skills de arco. Depois você ativa o disparo de bola de fogo, que é ele que vai sem parar, várias bolinhas de fogo. Marca o alvo, usa os disparos rápidos e termina com aquele disparo ali do R2 quadrado, que é aquela flechinha ali. Enfim, esse é o combo do single target, você vai repetindo ele também conforme dá. Gente, faltou só finalizar o vídeo. É isso, a build, o guia para você conseguir seu poder e também você conseguir jogar bem com essa classe. É uma classe focada totalmente no DPS, ela tem uma sustentabilidade boa. Ela tem um consumo de mana moderado, mas ela tem skills que conseguem tranquilizar esse uso de mana. Então, tipo, mana assim, não vai acabar, a não ser que você não estiver usando nenhum recurso de mana, enfim. É uma skill, algo do tipo. Ela é muito independente, você que gosta de jogar mais solo, ela é muito boa para isso. Ela tem as curas dela, diferente de cura de uma vez, ela cura ao longo do tempo, né? Ela aumenta a taxa de regeneração de vida, enfim. Ela é muito boa, eu jogava com o invocador, né? Que é o cajado e a varinha, depois eu troquei pra ela. E eu gostei bastante da independência que ela tem, do uso das magias, da fluidez e tudo mais. Enfim, eu recomendo bastante. E é uma classe simples até de jogar. Espero que tenham gostado do vídeo. Muito obrigado. Curtam, comentem, compartilhem, me deem dicas. Se você joga no servidor. Servidor Resistência, isso. E tá sem guilda. Eu criei uma lá que chama Soberanas. É uma guilda para ser um local seguro para o pessoal da comunidade LGBTQIA+, mas tá aberta a qualquer pessoa que tenha o mínimo de respeito, enfim. Se você tá sem guilda, quer entrar numa guilda, lá tá de portas abertas para vocês. E é isso, gente. Muito obrigado novamente pela sua view, pelo seu curtir, pelo seu comentário. E até mais.